Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, tudo bem? Para nós aqui é uma honra estarmos dialogando um pouco sobre pontos interessantes do agronegócio, desafios desse importante setor no ano de 2025. Eu sou Elias Marques, sócio de resolução de disputas do Tozini Freire e também coordenador do grupo de agronegócio. Coordenação essa que, na verdade, é coletiva, porque nós temos aqui grandes sócias e grandes sócios que atuam de uma forma multidisciplinar para atender às grandes demandas desse setor. Setor esse que movimenta mais de R$ 1 trilhão. Esses são os números oficiais, olhando para o ano de 2024, sendo que praticamente 68% dessa produção diz respeito ao setor agrícola e 32% ao setor pecuário. Nós também temos um volume de exportações no ano de 2023 superior a 165 bilhões de dólares. É realmente um número muito expressivo. O agronegócio em 2024, ele representou 23,2% do PIB nacional, trazendo também oportunidades de trabalho para cerca de 17% da nossa população. O Brasil ele é um grande expoente nesse setor, sendo uma das grandes referências mundiais na exportação de soja, carne bovina, aves, produtos suínos, milho, açúcar, café e suco de laranja. Também é um setor extremamente estratégico, não só para alimentos, mas também para energia. E olhando principalmente para temas de contencioso, para temas de resolução de disputas que podem impactar o setor no ano de 2025, eu relato aqui algumas questões que, na verdade, são bem conhecidas, mas que merecem a atenção daqueles que dialogam com o agronegócio. A ADPF 342 e a ACO 2463 no STF, que tratam justamente sobre os limites para a aquisição de terra por estrangeiros, a ADPF 667, que é da relatoria do ministro Gilmar Mendes e traz justamente a interessante questão da proibição da pulverização através do modal aéreo. Nós também temos a relevante questão do marco temporal para a delimitação de terras indígenas, e isso é objeto da ADI 7582, ADI 7583 e a ADI 7586. Nós temos o relevante ponto da moratória da soja, é algo que, enfim, despertou muito atenção no ano passado, e o ano de 2025 já começou bastante aceso com relação a esse assunto. Então temos que acompanhar o julgamento da ADI 7774 e, lógico, é um tema que impacta muito o setor, que é o tema das multas em razão do excesso de peso, né? As penalidades quando você tem excesso de peso na tramitação de cargas nas rodovias. Recurso especial 1908497, o tema, naturalmente, ele deve ser definido pelo STJ e também será enfrentado pelo STF. Mas nem só de contencioso vivemos no agronegócio, nós temos aqui sócios que são responsáveis justamente por outras áreas, a área tributária, que certamente traz muitas questões importantes para o setor. Então, a sócia Fernanda Pazello vai falar um pouquinho sobre isso. A área ambiental, né, com o meu sócio Danilo, trazendo também questões relevantes nessa área que eu diria que é nuclear, é essencial para o setor do agro. E meu sócio Luiz Okumura, que também traz reflexões para a área de M&A, para a área de contratos, para a arquitetura de negócios dentro do agronegócio. E, sem mais delongas, porque eu sou um mero coadjuvante aqui nesse podcast, eu passo a palavra para a minha sócia Fernanda Pazello, que vai trazer os hot topics da área tributária para o agronegócio. Fernanda, é com você. Obrigada, Elias. Bom, é um prazer estar aqui nesse podcast. Queria dizer também que é um prazer participar do nosso grupo multidisciplinar, um grupo muito ativo, que eu aprendo sobre os demais temas do agronegócio, e eu acho que ali existe realmente uma integração de todos para que a gente possa trabalhar os temas e unir forças para ajudar o setor. Como o Elias muito colocou, é um setor muito expoente no Brasil e que depende bastante da questão da tributação. Por que eu digo isso? Desde que começou-se a se falar em reforma tributária,
sempre existiu a preocupação do setor do agronegócio em entender se eles continuariam ter os benefícios fiscais que atualmente eles possuem, que são extremamente necessários para o desenvolvimento desse setor do agronegócio. E era uma preocupação que vinha especialmente em razão de eventual aumento de carga tributária, na medida em que se imaginava, desde o início da reforma tributária, que todos teriam o mesmo sistema tributário. A gente não teria mais sistemas diferenciados por setor. E foi isso que a reforma tributária trouxe, só que, para o setor do agronegócio, eles tiveram algumas vitórias mostrando que é um setor diferenciado, que precisa de características próprias. Então, isso já veio na emenda constitucional. Então, isso foi um avanço dentro da reforma tributária, olhando com detalhes para as empresas do setor do agro e permitindo com que os impactos da reforma tributária fossem diferentes. Não vou dizer melhores ou piores, vai depender muito de cada empresa, mas a ideia especificamente foi mostrar que é um setor que dependia de um tratamento diferenciado, e foi isso que aconteceu. Então, a reforma tributária, ela acaba com os 5 tributos sobre o consumo, que é o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, e fala-se que acaba também com o IPI, mas o IPI vai permanecer para aqueles produtos da Zona Franca de Manaus, que possuem produção lá na Zona Franca, mas a ideia é que somem esses 5 tributos e a gente passa a ter o IBS e a CBS sobre uma base ampla e uma alíquota uniforme. Só que para o setor do agro, essa alíquota uniforme que vai ser definida pelo Congresso, né, via resolução do Senado, vai poder ter uma redução. Ou vai ser uma alíquota zero ou uma redução em 60%. Então, essa foi a grande vitória do setor do agronegócio. Então, especificamente aqui, já falando um pouquinho de quais são os produtos que têm direito a essa alíquota diferenciada. Então, a cesta básica, então, produtos da cesta básica têm alíquota zero de IBS e CBS, e daí a regulamentação da reforma tributária trouxe a lista de quais seriam os produtos de cesta básica. São 26 itens com base na classificação fiscal de NCM. Além da cesta básica, que daí ali a gente coloca, só para dar alguns exemplos, arroz, leite, a carne bovina também entrou, os peixes, queijo, sal, o mate, o pãozinho francês. Então, ali tem uma lista que ela é necessária que o item esteja lá para que dê direito a essa alíquota zero. Então, além da cesta básica, produtos in natura também vão ter uma redução em 60%. E o que a regulamentação fez? Explicou o que seria um produto in natura, dizendo, inclusive, que a situação desse produto será condicionado numa embalagem de apresentação, não retira essa característica do produto in natura. Então, é importante que as empresas do agro vejam na regulamentação como que se deu a interpretação dessa ideia e entendendo também que virá um ato posterior trazendo justamente questões específicas de produtos in natura. Então, é importante que as empresas fiquem muito atentas ao que virá e participem ativamente dessas discussões, permitindo com que, efetivamente, os produtos in natura não percam essa qualidade para fins de benefício, né, dessa redução de alíquota. Tem também produtos florestais, então ali a gente pensa muito nos serviços ambientais de conservação e recuperação de vegetação nativa, então ali também tem uma redução em alíquota de 60%. Insumos agropecuários, que também vão ter essa redução em 60%, era algo muito importante quando você olha para a cadeia, né? Então, você tem ali o produtor rural, muitas vezes, uma cooperativa, você tem as empresas e você tem o cliente. E vejam que, da forma até como eu estou falando, a gente tem uma cadeia específica que lida com o produtor rural, muitas vezes pessoa física, um produtor rural que muitas vezes tem um faturamento inferior a 3,6 milhões, e depois vocês vão entender por que eu estou trazendo esse número, mas a importância de você olhar agora para toda a cadeia. Isso é o que muda com a reforma tributária. Você não olha só para a sua empresa, você precisa olhar para a cadeia, porque a outra peculiaridade da reforma é que te dá um crédito amplo de IBS e CBS. Você vai poder tomar crédito, a empresa vai poder tomar crédito sobre todas as operações que ela, né, adquire, em que há a incidência do IBS e da CBS. Atualmente, não é assim que funciona, né? Atualmente, a gente tem várias restrições
Você só pode tomar crédito, por exemplo, no caso de produtos intermediários, não é sobre todos os produtos. Também existe uma questão de se entender se existe essencialidade e relevância quando você fala do PIS/COFINS. Então, muito do contencioso, a gente até imagina que ele vai reduzir por conta de se entender determinados modelos de negócio, a questão de essencialidade e relevância, se um produto é intermediário ou não, como que ele entra dentro daquele processo produtivo, né, da empresa, então isso vai mudar bastante. E também a gente tem os produtos hortícolas, frutas e ovos, que vão ter alíquota zero. Então, aqui tratando um pouquinho dessas questões, o que eu acho importante colocar, que a regulamentação da lei complementar, ela deixou claro, via NCM, quais serão os itens que terão direito a esse tratamento diferenciado. Aqui a gente pode vir a ter algumas controvérsias, porque determinados itens a empresa capitula num determinado classificação da NCM e a Receita Federal coloca em outras. São controvérsias que hoje existem e que poderão ser perpetuadas. Uma delas, que a gente inclusive participa dessa discussão, é a classificação fiscal de carnes que se entende cruas, mas que são temperadas. A Receita Federal entende que as carnes cruas, quando temperadas, deveriam ir para o capítulo 16, que não dá alíquota zero de PIS e COFINS, enquanto que a carne crua tem alíquota zero de PIS e COFINS. Hoje existe essa discussão com valores bilionários, diria, ela está nos tribunais administrativos, a gente não tem uma solução e ela vai perpetuar na reforma, porque na cesta básica a gente tem o capítulo 2, mas a gente não tem o capítulo 16, que são as preparações. Então, tem algumas questões que a gente ainda vai precisar solucionar antes de uma reforma tributária efetiva. E já tratando especificamente da cadeia, eu acho que é importante também que as empresas saibam que tanto o produtor rural quanto o produtor integrado, eles terão um tratamento diferenciado. No caso do produtor rural, quando eles tiverem um faturamento até 3,6 milhões, ele pode optar em ser ou não contribuinte do IBS e da CBS. A grande discussão da regulamentação é entender como que você captura esse faturamento. Então, isso é uma dificuldade, porque muitas vezes aquele produtor rural ele pode participar de outras atividades, pode ter outras empresas. Então, como que a gente vai demonstrar e verificar que ele está abaixo de 3,6 para ter essa possibilidade de optar em ser ou não contribuinte? A reforma tributária e a regulamentação também trouxe um crédito presumido. Então, ou seja, se o produtor rural ou o produtor integrado ele não é do IBS e da CBS, ele vende para um contribuinte do IBS e da CBS, esse contribuinte pode tomar um crédito presumido de IBS e CBS para justamente garantir essa não cumulatividade. Então, isso era algo muito importante para o setor, justamente para que os produtores rurais continuassem sendo ali continuarem sendo fornecedores das empresas, porque senão muitas empresas poderiam preferir trabalhar com fornecedores que fossem contribuintes do IBS e da CBS. E, por fim, uma outra questão importante que também faz parte do setor são as cooperativas. Hoje a gente ainda discute muito os atos cooperados. Então, encontra-se inclusive nos tribunais superiores essa discussão de quando há incidência, como que você define quais são os atos cooperados, né? Então, aqui, eu acho que o que é importante só mostrar nessa questão das cooperativas é que se percebeu a importância e as cooperativas também possuem um regime diferenciado na regulamentação da reforma tributária, justamente para que elas tenham uma alíquota zero, uma redução a zero de alíquota em determinadas operações, e que casa justamente com essa ideia dos atos cooperados, em que se percebeu que determinados atos não poderiam ser tributados pelo IBS e pela CBS, sob pena de você estar ali impactando negativamente as cooperativas, que têm ali uma preocupação constitucional, inclusive, né, com as cooperativas, e tem ali uma finalidade que ela extrapola só o tributário, que ela extrapola a questão de arrecadação e que ela é importante para o Brasil, para o desenvolvimento do país e para o setor do agronegócio. Então, assim, o que eu poderia dizer, Elias, que uma mensagem nós já temos a Lei Complementar 214.
Então, a gente já tem todos os detalhes para que a gente possa entender os impactos da reforma tributária nas empresas. As empresas já estão se mobilizando para fazer os seus estudos e entender o que está vindo de bom e o que está vindo de ruim, mas que ela pode fazer diferente. Porque isso que é importante que elas entendam, que elas também podem começar a mudar o seu modelo de negócio, elas passam a não ser mais uma ilha, que a gente chama de ilha tributária. Elas passam a ser um arquipélago, porque elas precisam olhar para o fornecedor, precisam olhar para o cliente, entender um pouquinho como que os preços vão ser afetados e impactados ali em toda a cadeia e verificar o que ela pode fazer de diferente. Porque muitas vezes ela pode fazer de um jeito diferente, justamente para evitar impactos negativos da reforma. Então, são oportunidades e riscos, né? O importante é que a gente esteja sempre participando ativamente para entender aquele negócio específico. Porque aqui eu estou falando de uma forma geral sobre tudo, mas quando você olha especificamente numa empresa do setor do agro, ela tem peculiaridades do modelo de negócio delas que faz sentido que a gente tenha todo esse conhecimento para poder ajudá-las nessa definição de estratégia, plano de ação, montar um comitê de reforma tributária para que os demais departamentos da empresa percebam a importância da reforma tributária também para os demais departamentos. A gente vai ter impacto de fluxo de caixa por conta de um mecanismo novo que chama split payment. Então, tudo isso precisa ser colocado dentro da empresa e colocar todo mundo numa mesma mesa para entender que todo mundo faz parte desse projeto que se chama reforma tributária. Não, e muito legal, Fernanda, até olhando para os eventuais impactos, inclusive nos contratos. Os departamentos jurídicos, muitas vezes, eles não possuem essa linha de conexão entre a área fiscal e a área contratual, a área civil, né? Então, a reforma tributária traz uma oportunidade de diálogo, inclusive até para reformas de cláusulas contratuais. Você não vê assim? Sim, com certeza. Hoje a gente tem contratos de curto prazo e longo prazo. Os contratos vão sendo assinados esse ano e a ideia é que já contenham essas cláusulas pensando na reforma tributária, para que as empresas se assegurem e não venham a ser impactadas negativamente nas revisões dos contratos. Então, esse tema a gente tem trabalhado bastante em conjunto, levando isso para as empresas, porque é isso, o departamento jurídico, muitas vezes, ela tem já aquela cláusula padrão, né, relacionada ao tributário, e não pensa que seria importante, eventualmente, fazer uma revisão dessas cláusulas. Então, é importante que a gente esteja, e com os fornecedores também, então, olhar para os contratos com os fornecedores, o que já precisa ser alterado, ou, eventualmente, se não precisar ser alterado nada, o importante é que seja visto com esses olhos de reforma tributária. Perfeito. Nossa, fantástico, Fernanda, muito obrigado. E agora eu pergunto para o Danilo como é que ele está enxergando, enfim, os grandes desafios na área ambiental. Bom, muito bom dia a todos, é um prazer, de fato, estar aqui com vocês para conversar sobre esses aspectos relevantes do agronegócio. Nós temos um time aqui multidisciplinar, temos aqui a representação de algumas das áreas, mas, enfim, tem várias outras que compõem o nosso grupo, e muitas vezes a gente precisa, de fato, dessa abordagem aqui holística, multidisciplinar, para conseguir atender de forma adequada os interesses, enfim, dos atores do setor do agronegócio. Olhando sobre a perspectiva ambiental especificamente, pensando agora para o ano de 2025, acho que tem alguns temas que são relevantes, alguns já mais consolidados, enfim, de conflitos que vêm sendo judicializados, relacionados à supressão de vegetação, reserva legal, de preservação permanente, enfim, não é nada de novo, enfim, algo que já acontece há algum tempo e que a expectativa é que isso continue a ocorrer, especialmente a partir de operações que vão sendo definidas por parte da AGU, que focam na fiscalização de determinados empreendimentos em determinadas regiões e acaba tendo, de alguma forma, um aumento de litígio sobre a perspectiva ambiental. Mas falando sobre temas, acho que mais relevantes, acho que tem um deles que é um tema macro, que impacta diversos setores, todos os setores da economia, para falar a verdade, mas também, de forma relevante, o agronegócio especificamente, que é a COP30, né? Não tem um impacto direto no dia a dia, na produção, mas acho que tem um efeito sinérgico aqui importante que a gente precisa estar atento. Eu acho que, de um lado, tem a COP30, que vai ser sediada aqui no Brasil, vai acontecer em novembro,
tem uma relevância muito grande, porque a gente está em um momento crítico para que a gente possa, de fato, aparar algumas arestas importantes que existem aqui, especialmente conflitos de interesse entre países em desenvolvimento, países desenvolvidos, para que a gente possa avançar na implementação do Acordo de Paris, mas não deixa de ser uma oportunidade muito boa para o Brasil se reposicionar internacionalmente. Então, eu costumo brincar que acho que é uma oportunidade que a gente tem de fazer uma espécie de retrofit aqui da nossa imagem internacionalmente no que se refere à preservação do meio ambiente, né? Porque muito se fala a respeito de uma falácia que existe, né, que o Brasil, enfim, não preserva. Nós temos dados muito relevantes que devem ser exaltados, inclusive para mostrar para o mundo a nossa vanguarda aqui em termos de proteção ambiental, desenvolvimento de tecnologias e na preservação do meio ambiente, para, de fato, conseguir eventualmente captar mais investimento estrangeiro e mostrar para o mundo que a gente está nessa vanguarda, dessa transição da economia. E olhando especificamente para o setor do agronegócio, que é visto muitas vezes como um grande vilão, eu acho que essa é uma ideia que já foi desmistificada no âmbito do setor do agronegócio, que acho que era um desafio que a gente tinha, porque mesmo no setor do agronegócio isso não era compreendido de forma clara, mas a gente já tem isso difundido de forma muito mais clara no setor do agronegócio, mas é importante que isso seja demonstrado para os outros setores, para outros players, nacional e internacionalmente. Então, nós temos os dados que o Elias trouxe a respeito da relevância do setor do agronegócio para o PIB, eles são muito relevantes. De outro lado, a gente tem dados que mostram que a gente precisa de pouca área e não precisa desmatar ou violar a legislação ambiental para que a gente consiga atingir esses números que são, de fato, muito relevantes. Então, a gente está falando de um país que tem 60% da sua área preservada com florestas, só aproximadamente 7,6% do território que é ocupado por atividade de agricultura. Se você soma a pecuária, esse número salta para aproximadamente 25%, mas ainda assim é um número que fica muito abaixo de outros países, exemplo de China, Alemanha, Estados Unidos, que tem uma ocupação aí de atividade agropecuária que atinge entre 40% e 55% do território. E aí, quando você fala dessa preservação de 60%, quase metade disso está dentro de imóveis de produtores rurais. Então, acho que cerca de 33%, mais ou menos, das áreas de florestas do país estão em imóveis de produtores rurais. Então, acho que são dados que realmente precisam ser exaltados e também a vanguarda aqui do país em termos de desenvolvimento de tecnologia que nos permite ganhar escala sem que a gente tenha qualquer tipo de impacto ambiental. Fora isso, acho que tem um outro assunto importante também, que, de novo, ele atinge acho que outros setores, não só o agronegócio, mas tem uma importância especial para o agronegócio, que diz respeito à CLPI, que é a Consulta Livre Prévia Informada de Comunidades Tradicionais, e o componente tradicional no âmbito do licenciamento. Então, é uma coisa que vem ganhando atenção, inclusive do Ministério Público, que vem ajuizando ações contra empresas, ainda que a gente tem um foco agora, especialmente nas regiões norte e nordeste do país, e ainda que a gente não tenha, em alguns casos, um impacto direto nas áreas produtivas, pode ser que tenha, mas nem sempre, mas a gente tem visto um impacto muito mais relevante em empreendimentos de infraestrutura. E isso compromete, certamente, o aspecto logístico, né, que é um elo muito importante da cadeia do agro. Então, é realmente um ponto para se prestar bastante atenção, e que vem ganhando cada vez mais atenção do Poder Judiciário. A gente não tem ainda uma formação de precedentes, de uma jurisprudência, que os assuntos estão começando a surgir agora, mas a ideia é que isso comece a escalar cada vez mais. E aí agora descendo, acho que para temas que aí dizem respeito especificamente ao agro. Não, mas deixa eu... Por favor. Já que você tocou num ponto bem interessante, Danilo, e é um ponto bem palpitante do momento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os riscos do greenwashing. De fato. Isso eu acho que é um tema importante também, que deve ser avaliado pelas empresas, porque existe uma pressão mercadológica para que as empresas mostrem atitudes, não só que elas cumprem a legislação, porque acho que isso é o básico, mas que mostrem que elas vão além e adotam práticas que são ambientalmente corretas e que têm externalidades positivas. O que não pode se perder de vista aqui é que você precisa ter um discurso muito alinhado com aquilo que você efetivamente faz.
né? Porque às vezes nessa ambição de ganhar espaço no mercado, você vê algumas pessoas que se posicionam de forma que nem sempre estão lastreadas nas práticas efetivamente adotadas pela empresa e nos resultados que elas trazem. Então, é muito importante, inclusive, para evitar um risco de exposição que você não tem, porque você não é obrigado a adotar condutas além daquelas previstas na legislação. Se você vai fazer isso, que acho que é de fato muito importante, é relevante, isso deve ser feito de forma muito cuidadosa, atenta e sempre lastreada em documentos, de forma que você consiga comprovar isso, para que você não se exponha a um risco que você não tem hoje, né? Então, às vezes você vai prestar uma informação que não é verídica, você se expõe a um risco de ter um questionamento por parte de terceiro, que vai questionar a veracidade, a legitimidade daquela informação, e se você se vê numa posição muito delicada, e aí o tiro acaba sendo pela culatra, no final das contas. É o famoso discurso tem que se confundir com a prática, né, Danilo? De fato. E aí, assim, a gente tem, acho que tem outros 2 pontos que são relevantes aqui, que aí eles estão atrelados de forma mais direta ao agronegócio e a setores específicos dentro do agro. O primeiro deles, que é a norma do Parlamento Europeu de antidesmatamento. Grosso modo, a gente está falando de uma norma editada pela União Europeia que impede a comercialização de produtos na União Europeia que tenham relação com desmatamento, seja ele legal ou ilegal, realizado após dezembro de 2020. Então, 30 de dezembro de 2020 para frente não pode ter desmatamento, senão os produtos não entram na União Europeia. Já era para essa norma estar em vigor, mas, enfim, teve uma outra norma que postergou a vigência dessa norma. Então, ela vai entrar em vigor agora a princípio, né, para as grandes empresas no final do ano. Então, dezembro de 2025, ela passa a valer para as grandes empresas e para as demais empresas, pequenas e médias empresas, a partir de junho do ano que vem. Então, meio de 2026, essa norma entra em vigor também para as demais empresas. Ela atinge especificamente determinados produtos, são 7, borracha, cacau, café, gado, madeira, óleo de palma e soja. Tá? Então, ela é específica para esses produtos e existe uma discussão muito relevante a respeito da implementação em termos práticos dessa norma e como que, enfim, os diferentes atores vão conseguir garantir o cumprimento dessa norma para que eles não tenham uma restrição em termos de comercialização, um impacto comercial negativo. E aí o último ponto, que eu acho que é um paralelo que a gente tem aqui dessa norma aqui no Brasil, que é a questão da moratória da soja, que foi trazida pelo Elisa aqui no começo. É um acordo que foi firmado em 2006 e é um acordo voluntário, e eu digo voluntário sob a perspectiva jurídica, porque tem uma discussão aqui muito relevante de até que ponto isso é realmente voluntário quando você olha para a parte comercial, porque se você não observa aquelas normas, você está fora do mercado, né, porque os grandes players estão lá, as tradings de soja estão lá, então acaba havendo, é o que se discute, né, uma marginalização de alguns atores dentro dessa cadeia da soja, mas fato é que, assim, de novo, acho que falando em termos gerais, a gente está falando aqui de uma restrição, não é uma restrição legal, mas é a restrição que vem desse acordo, de compra de soja proveniente de áreas que tenham sido desmatadas após meados de 2008. Então, e aí tem uma discussão, enfim, existem interesses que são conflitantes aqui nessa discussão, os produtores, as trades, enfim, mas o que muito se discute, de um lado, a legalidade desse acordo, porque, enfim, ele impõe aqui restrições que vão além daquilo que está previsto na legislação, no Código Florestal, e, de outro lado, algumas questões concorrenciais, livre iniciativa, enfim, não são 2 aspectos separados, eles acabam se confundindo de alguma forma, mas fato é que a discussão ela vem se tornando cada vez mais acalorada. Temos discussões sobre isso no CAD, recentemente teve de alguma forma uma retaliação por parte de alguns estados relevantes. O estado do Mato Grosso editou uma lei com uma espécie de penalização sob a perspectiva tributária
para as empresas que fazem parte desse acordo, que estejam adotando as práticas previstas nesse acordo. E aí isso escalou para o STF, foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa daí, a DI 774. Exatamente. E o que se espera, teve uma decisão liminar no final do ano passado, do ministro Flávio Dino, suspendendo a vigência dessa lei. O julgamento era para ter sido iniciado agora em fevereiro, mas ele foi retirado de pauta. Enfim, agora estamos aguardando aí ansiosamente os próximos capítulos, mas realmente é um tema que sempre causou muita controvérsia, mas agora ele está realmente num momento de ebulição aqui, e acho que é um tema importante de, enfim, os players do mercado ficarem atentos a isso. E acho que só alinhando um ponto que não tem a ver só com a soja, mas acaba tendo a ver com todo o setor, é um setor que exporta muito. Então, sim, tem sido realmente muito importante na exportação, né, de produtos do agro. E quando você conversa isso com o tributário, quais são as dificuldades? A exportação, ela está imune aos tributos. Só que os créditos da entrada, né, como que isso funciona? Isso hoje é um problema para o setor do agronegócio, para entender como que ele desova esse crédito, que ele precisa pedir. A gente sabe que o Mato Grosso do Sul tem algumas técnicas específicas justamente para ajudar. E como que isso vai ficar com o IBS e com a CBS? A princípio, o que o governo promete é um ressarcimento em 30 dias dos créditos da entrada que não puderam ser aproveitados, né? Então, isso obviamente é o dream, né? É o que todo mundo quer, o sonho, e está na regulamentação. A gente espera que aconteça. Que isso vai se concretizar de fato. A gente sempre tem aquele receio, porque a gente sabe que os valores são altos, e que se hoje já não acontece, e a gente ainda não sabe como vão ser as arrecadações e tudo mais, as restrições podem ser criadas justamente para que eles não tenham que pagar, né? Então, essa é a dificuldade. Só pegando carona no comentário da Fernanda e no seu discorrer, Danilo, eu acho que a questão de exportação com a questão ambiental, e mais amplamente até com a questão ESG, está muito ligada, né, gente? Então, cada vez mais o mercado consumidor externo do agro está atento a esse tipo de questão, de princípio, de prática, de ESG, e cada vez mais os players aqui no Brasil que não se alinharem com esses valores e conceitos vão ter mais dificuldade em comercializar e exportar os seus produtos para fora. Assim, a despeito da norma que foi editada pelo Parlamento Europeu, eu acho que é uma exigência de mercado já, né? Uma exigência mercadológica que que os players enfrentam recorrentemente, independentemente do país ou, enfim, da empresa para a qual eles vão fazer a venda. E não só mercadológica, né, gente? Eu acho que os próprios empregados, colaboradores das empresas, cada vez mais se atentam a estar contribuindo, a estar trabalhando para empresas que têm na sua missão empresarial valores ESG. De fato. Muito bem, discussões absolutamente interessantes, né? Não só de ambiental em si, da matéria de direito ambiental, mas também com conexões, né, voltadas à expectativa de comportamento, elo ESG e o lado aqui multidisciplinar. Muito bom. Agora eu vou estar passando a palavra então para o meu sócio, Luiz Okumura, que vai falar um pouquinho sobre os aspectos de M&A, aspectos contratuais, como é que ele está enxergando o ano. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui dividindo a mesa com meu sócio, com o Luiz. O Luiz, ele foi meu monitor de direito romano. Isso lá, voltando muitos anos atrás, no ano de 97, quando eu era novinho, entrando na faculdade, primeiro ano, e eu tive a rigidez do Luiz Okumura, fiscalizando os meus exercícios, os meus seminários, enfim. Foi isso que forjou esse bom profissional. A minha formação, de alguma forma, tem a ver com o Luiz. Eu lutava bravamente pelo meio ponto ali no seminário. Então, Luiz, é com você e obrigado. Imagina, eu que agradeço a apresentação, apesar da indiscrição com relação ao ano em que a gente se conheceu. 97. E, na verdade, eu que contei com a sua indulgência, porque, obviamente, tentei fazer meu melhor na faculdade. Estou feliz de estar aqui com vocês e só destacando inicialmente, antes de me voltar à sua pergunta, Elias, que todos vocês, de maneira pregressa,
chamaram a atenção para a multidisciplinariedade necessária para atender as demandas do agro. Então, nosso grupo aqui tem todas as áreas do direito, desde as que vêm mais facilmente à cabeça, como contencioso, tributário, trabalhista, as mais específicas, como ambiental, criminal, M&A, né? Enfim. Então, sem seguros. Enfim, nós aqui no Tozini contamos com todas essas áreas. E também porque, e aí eu começo a responder a sua pergunta, Elias, porque, na verdade, o agro é um universo, né? Ele é muito vasto. Então, com relação aos grandes estímulos, os grandes incentivadores do M&A no agro, eu acredito que o primeiro é orgânico, sem trocadilho, com relação às próprias características do agronegócio. Então, o agro, como o Elias muito bem expôs no começo da nossa conversa aqui, tem números absolutamente gigantescos, absolutamente chamativos. Então, o agro, por si só, ele atrai o olhar de investidores interessados, sejam investidores brasileiros ou estrangeiros. Então, acho que esse é um fator, de novo, intrínseco e perene com relação à atratividade e ao protagonismo do agro em transações de M&A. Outro fator perene também é a questão do acesso aos recursos, acesso a dinheiro para tocar a atividade. Então, por essas características, o agro ele sempre atrai grandes recursos, grandes montantes, e os players, os investidores, estão sempre interessados em fazer compras e fazer aquisições no meio, e dessa forma, inclusive, também, diretamente, dar acesso a esses recursos para estruturas mais familiares e não tão sofisticadas economicamente, e que também tem uma grande importância no agro brasileiro, notadamente estruturas familiares e estruturas mais estruturadas empresariais. Outros fatores que também têm um papel importante nesse protagonismo do agro em M&A são fatores aí que um pouco mais cambiáveis no tempo, mas dando um exemplo muito recente, é a questão da tecnologia. Né? Então, quanto mais o agro se moderniza, obviamente, mais se volta para inovações tecnológicas. Então, aqui, tanto inovações tecnológicas intrínsecas ao agro, como substituição de defensivos agrícolas mais de natureza mais química, quanto por defensivos agrícolas mais orgânicos, mais naturais, menos agressivos ao consumidor, ao meio ambiente, quanto também tecnologias não tão intrínsecas à atividade, como tecnologias de medição de umidade, tecnologias de previsão de tempo, etc. Então, esse tipo de sinergia que agora a gente vê atualmente entre tecnologia e atividade agrária também é um grande propulsor de joint ventures, de fusões e aquisições aqui no Brasil. Perfeito. Lembrando, quer dizer, muito do que o Luiz ele colocou se relaciona bastante com a fala também do Danilo, porque óbvio que para fazer captações financeiras de mercado exige-se determinadas posturas das companhias, né, inclusive de respeito com relação a essas regras ambientais e ESG em geral. Né? Então, uma boa governança, uma boa prática ambiental acaba sendo requisito para algumas dessas captações financeiras que você mencionou, Luiz. Você quer comentar um pouquinho disso? Sim, comento. Inclusive, não só no M&A puro, por assim dizer, né, de se o player brasileiro tem práticas ESG consolidadas, obviamente que isso aumenta o seu valor e aumenta a sua atratividade com relação ao investidor estrangeiro. Mas também com relação a, por exemplo, o banco também. Se a empresa, e aí não só no agro, tá? Se a empresa tem práticas e valores alinhados com o ESG, obviamente que tanto autoridades de fomento públicas, quanto entidades privadas como bancos, dão incentivos, como juros menores, taxas menores, etc., para empresas alinhadas com questões ESG.
Quer complementar? Não, acho que no fundo é isso, assim, a gente tem essa precificação do componente ambiental, do componente social, do componente de governança nessas transações entre entes privados, e de outro lado, na captação de recursos, em alguns casos você tem já requisitos, condições, então se elas não forem atendidas você não tem acesso àquela determinada linha de crédito, em outros casos ela pode ser, ainda que não seja obrigatória, se torna um atrativo para você ter investimentos em termos que sejam mais benéficos. Então, acho que realmente está havendo uma internalização do componente ESG em todos os elos aqui da cadeia, do agronegócio e, enfim, de todos os setores da economia. Maravilha. Antes aqui, então, de caminharmos para o fim, eu vou permitir que a Fernanda aqui se despeça com algum recado final. Depois, o mesmo para o Danilo e o mesmo para o Luiz. Vai lá, Fernanda. O recado ele tem relação com a reforma tributária. Eu acho que desde o dia 1º de janeiro de 2025 é o que a gente mais fala de reforma tributária, especialmente com a regulamentação, que foi aprovada no dia 16 de janeiro. Então, o recado para as empresas é que, embora a gente tenha um período de transição, embora a reforma tributária ela só seja efetiva em 2033, o fato é que as empresas já precisam fazer os seus estudos, porque a partir de 1º de janeiro de 2026, ou seja, o ano que vem, nós já teremos a extinção, né, e a vinda do IBS da CBS, ainda aqui com uma alíquota teste. Então, o recado é que as empresas se preocupem em trazer o assunto para a mesa e colocar todos os departamentos a par do que será a reforma tributária. É uma reforma já presente, então ela não vai ser aprovada, ela foi aprovada. Então o recado é que vocês nos procurem, estamos à disposição para tratar de riscos e oportunidades relacionados à reforma tributária. Danilo? Bom, acho que passando muito rapidamente aqui sobre os aspectos ambientais sobre os quais eu comentei, falando sobre COP30, eu acho que é importante que ela seja compreendida, acho que muito mais do que como um ato isolado, tendo como porta-voz o governo, o que vai ocorrer ali em 10 dias de novembro, que isso seja compreendido acho, como um processo, como uma oportunidade, e acho que todos nós aqui, enfim, nos diferentes elos, temos como propagar essas informações positivas aqui a respeito do Brasil em termos de protagonismo ambiental. CLPI e componente tradicional, acho que também é uma discussão importante, que, enfim, as empresas devem estar atentas, porque acho que é um tema que deve escalar. Tem, de alguma forma, algumas empresas já se posicionando de uma forma preventiva para evitar riscos relacionados a isso, então acho que também é algo importante de se ficar atento. Implementação da norma do Parlamento Europeu, então realmente avaliar como se preparar para quando ela entrar em vigor as empresas estarem em consonância com a norma, enfim, não sofrerem consequências adversas. E moratória da soja, acho que é um tema também importante de ficar atento, enfim, que a gente precisa acompanhar de perto, e vamos ver o que vem de decisão por parte do STF. Perfeito, Danilo. Luiz, recado final? Não, queria só agradecer a ajuda de vocês aqui, a companhia de vocês para fazer esse podcast. E só reforçar uma mensagem que eu acho que para mim é de suma importância, que o Danilo falou muito bem, inclusive, que é justamente ressaltar a figura do agro como aliado de questões ambientais, né? Não só de ambientais, mas questões ESG. É um agro brasileiro, felizmente, muito voltado para a preservação ambiental, para a coibição de trabalho infantil, de trabalho análogo à condição de escravo, enfim. É um agro muito humano, muito atento a valores e práticas ESG, e essa é uma questão que eu gosto sempre de ressaltar, Elias. Maravilha. Puxa, esse encontro foi maravilhoso, né? Temas extremamente relevantes para serem observados no ano de 2025. Esse é o primeiro de vários encontros que faremos ao longo do ano. Como foi dito, o nosso grupo, que é o Grupo de Agronegócio, ele tem diversos sócios e diversas sócias que dialogam com bastante fluência com relação aos tópicos do setor. Então, muito obrigado, acompanhem o nosso trabalho, acompanhem o nosso canal no YouTube e vamos sempre ajudando todas e todos com temas voltados ao agronegócio. Muito obrigado.